Mas a Grande Esfinge é algo muito diferente. É uma escultura única. Ela está situada num local muito específico. Não parece ter desempenhado a mesma função. Para que servia? É isso que realmente queremos saber. O homem que guardava os segredos do Egito, Zahi Hawass, passou a vida inteira insistindo que a Esfinge era apenas um túmulo, um monumento silencioso, mas numa confissão supostamente feita no final da sua vida. Ele não falou de tesouros ou faraós. Falou de um ressonador, um diagrama de circuito esculpido nas profundezas da rocha. Textos antigos também nunca mencionaram um túmulo. Apenas sussurravam sobre um coração adormecido. E se Zahi Hawass não estivesse protegendo um monumento, mas sim um mecanismo? E se seu silêncio de toda a vida não fosse para esconder uma descoberta, mas sim para ocultar uma questão muito mais aterradora? Para que servia aquela máquina? A Confissão do Guardian. Por quase 40 anos, um homem foi a autoridade absoluta em todos os segredos do Antigo Egito. Seu nome era Zahi Hawass. Ele era o homem mais poderoso, responsável por todos os sítios arqueológicos famosos, incluindo as pirâmides e a enorme estátua de pedra conhecida como a Grande Esfinge. Assim, o mundo inteiro ouvia atentamente cada palavra que ele dizia sobre essas maravilhas antigas. Zahi Hawass era conhecido como o grande protetor da história do Egito. E o trabalho dele era garantir que a história oficial, aquela aceita por todos os especialistas, fosse a única história que as pessoas ouvissem. Por muitos e muitos anos, Zahi Hawass contou ao mundo a mesma história simples. E essa história era a única que tinha permissão para ser contada, porque ele era quem detinha todo o poder. Ele dizia que a Grande Esfinge era um monumento ligado a um túmulo construído para um grande rei, um faraó que governou há muito tempo. Ele atacava com veemência e publicamente qualquer um que sugerisse uma ideia diferente, chamando suas teorias de nada mais do que fantasia e absurdo que tentavam roubar as grandes conquistas do antigo povo egípcio. Este era o homem, e esta era a sua história. Uma história tão sólida quanto as próprias pedras de Gizé. Mas então algo completamente inesperado aconteceu. Algo que mudaria a forma como vemos toda a sua obra. Perto do fim de seu longo período no comando, longe das câmeras de televisão e dos repórteres famosos, Zahi Hawass deu uma palestra particular a um pequeno grupo de pessoas de sua confiança. Naquela sala, ele não falou sobre encontrar uma nova tumba ou mais ouro. Em vez disso, confessou um profundo problema intelectual, um problema que o atormentava há décadas. Explicou que seu maior erro não foi manter uma câmara secreta escondida, mas sim tentar forçar uma descoberta do século XXI a se encaixar na linguagem antiga do século XIX. Essa não era a confissão de um caçador de tesouros, mas sim a confissão de um cientista moderno que encontrou algo tão estranho e tão fora de lugar que nossa ciência atual não tinha as palavras adequadas para descrevê-lo. Sua confissão não abriu uma porta sob a areia. Em vez disso, abriu uma questão muito maior e mais profunda que muda tudo. O que Zahi Hawass realmente encontrou sob a Esfinge? Algo tão estranho à nossa compreensão que até mesmo a linguagem da ciência se cala. Vestígios sob a Terra, da anomalia ao projeto. Este grande mistério não começou com arqueólogos em busca de ouro ou tesouros, mas tudo começou discretamente na década de 1970, com engenheiros preocupados com um problema muito mais prático. A Grande Esfinge é muito antiga, e eles temiam que a gigantesca estrutura de pedra pudesse estar rachando ou se tornando instável após tantos milhares de anos. Para verificar a integridade da rocha nas profundezas da Terra, eles usaram uma máquina especial que emite ondas sonoras para o solo, um processo semelhante ao que um médico usa para examinar o interior do corpo humano
por meio de ultrassom. Os engenheiros esperavam encontrar rocha calcária sólida e uniforme, a pedra natural de toda a região de Gizeh. Mas, em vez disso, suas máquinas registraram estranhas interrupções nas profundezas da rocha, mostrando espaços vazios com lados retos e cantos agudos, características incomuns em formações rochosas naturais daquela época. Essa descoberta não causou grande alarme, pois o Planalto de Gizeh é famoso por ser um enorme cemitério real, um local repleto de tumbas ainda não descobertas e túneis esquecidos. A explicação mais plausível era que se tratavam apenas de tumbas antigas ainda não encontradas. No entanto, muitos anos depois, cientistas retornaram à Esfinge com máquinas novas e muito mais potentes, que utilizavam uma tecnologia chamada radar de penetração no solo, capaz de criar um mapa extremamente nítido e detalhado de tudo o que estava escondido sob a areia. Esses novos mapas revelaram algo que as máquinas antigas haviam deixado passar completamente, um detalhe surpreendente que mudou tudo. Os novos dados comprovaram que esses espaços vazios não eram aleatórios, mas sim organizados em um padrão perfeito. Um padrão com simetria impressionante. Isso significa que um espaço vazio encontrado no lado norte da Esfinge tinha um espaço vazio correspondente no lado sul, como uma imagem espelhada perfeita. Essa nova informação destruiu completamente a antiga explicação considerada segura. Cavernas naturais não se formam em imagens espelhadas perfeitas. E embora os túmulos do Antigo Egito fossem cuidadosamente planejados, eles nunca foram construídos com tamanha precisão abstrata e mecânica. O enigma deixou de ser o simples problema de uma tumba não descoberta e se transformou em um verdadeiro mistério que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida de construção antiga. As evidências privadas de Hawass revelavam um conflito entre suas palavras públicas e suas ações secretas. Enquanto todos esses novos e confusos dados científicos vinham à tona, Zahi Hawass, em sua função pública oficial, trabalhava arduamente para manter viva a antiga versão dos fatos. Ele aparecia em programas de televisão e escrevia em livros e revistas, afirmando categoricamente ao mundo que não havia absolutamente nenhuma câmara secreta sob a Esfinge. Ele disse que a ideia de um mundo oculto sob o monumento era um completo absurdo, uma mera fantasia inventada por pessoas que não respeitavam a verdadeira história do Antigo Egito. Para o público, ele era a muralha impenetrável que protegia a versão oficial da história. A versão que dizia que a Esfinge não passava de parte do túmulo de um rei. Essa era a sua versão oficial, a que ele repetia incessantemente, usando sua posição de poder para garantir que fosse a única em que as pessoas acreditassem. Mas nos bastidores, longe dos olhos do mundo, uma história muito diferente se desenrolava. E Zahi Hawass estava no centro dela. Durante um grande projeto de restauração e preservação da Esfinge, no final da década de 1980, ele supervisionou pessoalmente uma série de operações secretas de perfuração. Isso envolvia o uso de uma máquina especial para perfurar profundamente a pedra e extrair amostras longas, finas e cilíndricas da rocha, um processo chamado perfuração de núcleo. A justificativa oficial para esse trabalho era a necessidade de estudar o tipo de calcário para entender como ele estava se deteriorando. No entanto, os locais escolhidos para perfurar não foram aleatórios. Foram cuidadosamente selecionados para coincidir exatamente com os pontos onde as varreduras de radar anteriores haviam revelado os estranhos espaços vazios simétricos. Isso significa que, enquanto Haas afirmava publicamente que não havia nada ali, ele secretamente utilizava uma perfuratriz para obter evidências físicas da própria origem do mistério. O relatório oficial divulgado após a perfuração simplesmente afirmou que foram encontradas apenas camadas normais de calcário. Mas essa ação secreta
deu a Zahi Hawass uma poderosa vantagem que ninguém mais possuía, pois agora ele era a única pessoa no mundo a deter pedaços de pedra reais retirados diretamente da entrada do desconhecido. Falhas na história oficial. O crescente mistério não estava apenas escondido nas profundezas da Terra, pois outro enorme enigma foi esculpido diretamente na superfície da esfinge à vista de todos por muitos anos. A versão oficial, contada por Zahi Hawass e outros especialistas, era de que os danos e o desgaste da pedra no corpo da esfinge foram causados por milhares de anos de vento e areia do deserto. Essa era uma explicação simples e razoável que se encaixava perfeitamente com a idade aceita do monumento. No entanto, quando geólogos independentes, cientistas que estudam a história da Terra através das rochas, examinaram a esfinge, perceberam um grande problema nessa história. Eles observaram que existem sulcos verticais profundos que percorrem toda a extensão da esfinge, do topo à base, assim como a parede que a circunda. Esse tipo de dano não é causado pelo vento, que sopra lateralmente e cria padrões ondulados horizontais. Em vez disso, essas profundas linhas verticais são a marca inconfundível da erosão hídrica. Especificamente, o tipo de erosão causada por uma grande quantidade de chuva torrencial que cai e escorre pela pedra durante centenas ou até milhares de anos. Essa evidência geológica apresentou uma grande contradição, quase impossível de resolver. O clima e o tempo na região de Gizé têm sido de um deserto muito seco por pelo menos 5.000 anos. Portanto, não houve chuva suficiente para criar marcas tão profundas na pedra. Para a esfinge apresentar esse tipo de dano causado pela água, ela deve ter existido em uma época muito anterior da história, um período em que o clima era muito diferente e repleto de chuvas torrenciais. Essa evidência científica, proveniente das próprias rochas, sugere que a esfinge pode ser milhares de anos mais antiga do que a história oficial afirma. Ao mesmo tempo, quando analisamos textos muito antigos e lendas locais, essas histórias também descrevem a esfinge de uma maneira peculiar. Eles nunca se referem a ela como um túmulo, mas usam termos funcionais, chamando a área abaixo dela de câmara reguladora ou coração adormecido da Terra, como se fosse uma máquina com um propósito. Tanto as rochas na superfície quanto as histórias antigas sussurravam o mesmo segredo. A esfinge era muito mais antiga e fora construída para um propósito que já não compreendíamos. A assinatura tecnológica, os longos núcleos de pedra que Zahi Hawass extraiu secretamente do solo e guardou por muitos anos, acabariam se tornando a peça mais importante da evidência física em todo esse mistério. Muitos anos depois, os cientistas puderam examinar novamente essas mesmas amostras de rocha, mas desta vez utilizaram tecnologia moderna muito poderosa que lhes permitiu observar a estrutura microscópica da pedra de uma forma antes impossível. O que encontraram dentro do calcário comum foi absolutamente surpreendente. Descobriram que, dentro da rocha, existiam inúmeros minúsculos cristais de um mineral chamado quartzo. A presença do quartzo em si não era surpreendente, mas a disposição desses cristais foi algo que chocou os pesquisadores em rochas naturais. Esses minúsculos cristais sempre apontam em direções aleatórias e diferentes. Mas nas amostras coletadas sob a esfinge, eles descobriram que quase todos os cristais de quartzo estavam perfeitamente alinhados, apontando todos ao longo do mesmo eixo, como se uma poderosa força invisível tivesse girado cada um e os fixado naquela posição exata. Esse tipo de alinhamento perfeito não ocorre na natureza, e é um sinal claro de que a rocha foi submetida a algum tipo de processo avançado. Em laboratórios modernos, a única maneira de os cientistas criarem um efeito semelhante é submetendo um material a uma forma de energia direcional intensa, como uma onda sonora de altíssima frequência, inaudível para os humanos.
Ao mesmo tempo em que essa minúscula descoberta microscópica era feita, outros cientistas utilizavam máquinas de radar novas e aprimoradas para criar um mapa ainda mais preciso dos espaços subterrâneos. Este novo mapa não só confirmou a simetria das câmaras, como também revelou algo totalmente novo e incrível. O mapa mostrou que os espaços vazios estavam todos interligados por caminhos extremamente finos e densos, quase como minúsculos fios conectando todas as diferentes partes de um enorme circuito elétrico. E a descoberta mais surpreendente de todas foi que esses caminhos densos não pareciam terminar na esfinge, pois os dados sugeriam que eles continuavam a percorrer o interior da areia em direção às próprias grandes pirâmides. O enigma não se resumia mais a uma única estrutura oculta. Agora, tratava-se de um gigantesco sistema interconectado que parecia ter um propósito tecnológico, o fardo de uma verdade inominável. Com todas essas evidências chocantes, desde a planta subterrânea simétrica até a impressão digital tecnológica na própria pedra, surge uma questão crucial. Por que Zahi Hawass e as autoridades egípcias manteriam essa informação em segredo por tanto tempo? A explicação mais simples e fácil seria que faziam parte de uma conspiração. Talvez para proteger a indústria turística do país ou o orgulho nacional, recusando-se a admitir a existência de algo em sua história que não compreendiam. Mas as pessoas mais próximas da situação sugerem que o verdadeiro motivo das décadas de silêncio era muito mais complexo e profundo. A verdade é que o silêncio não se tratava apenas de ocultar uma descoberta, mas da profunda confusão diante da descoberta de algo que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida da história da humanidade. Quando todas as evidências foram analisadas em conjunto, revelaram algo que era um completo mistério. Os cientistas e arqueólogos não tinham palavras para descrevê-lo. Não era um túmulo, pois não havia evidências de sepultamentos ou caixões. Não era um templo, pois não apresentava sinais de culto religioso ou rituais. E certamente não era uma biblioteca ou um arquivo, pois não havia textos ou inscrições de qualquer tipo. Todos os rótulos e classificações familiares que os cientistas usam para entender o mundo antigo tornaram-se completamente inúteis diante desse estranho sistema tecnológico simétrico. Isso criou um grande problema, pois como anunciar uma descoberta ao mundo sem ter a linguagem para explicá-la? Por essa razão, o longo silêncio de Zahi Hawass pode ser entendido não como um simples ato de ocultação, mas como uma forma do que poderíamos chamar de quarentena acadêmica. Isso significa que ele colocou esse estranho fenômeno, que não conseguia interpretar, em um espaço protegido, mantendo-o a salvo do mundo e aguardando que a ciência avançasse a ponto de finalmente oferecer uma explicação sensata e coerente. Divulgar os dados brutos ao público sem uma teoria sólida e testável teria causado um caos completo, prejudicando a credibilidade da ciência e transformando um dos sítios arqueológicos mais importantes da Terra em um circo de especulações desenfreadas. O silêncio era, portanto, o fardo pesado de um homem que encontrara uma verdade vasta demais e talvez estranha demais para a ciência de sua época absorver. O veredito final, que redefiniu a descoberta, o longo período de quarentena acadêmica, o tempo de espera para que a ciência alcançasse o conhecimento, finalmente chegaram ao fim. Naquela mesma palestra silenciosa e privada, cercado por colegas de confiança, Zahi Hawass finalmente se livrou do pesado fardo que carregara por toda a sua carreira. Ele não anunciou com entusiasmo a descoberta de uma câmara secreta ou de um mundo perdido, porque essas palavras se tornariam pequenas demais e enganosas demais para descrever a realidade do que fora encontrado. Em vez disso, com o tom sério de um homem corrigindo uma vida inteira de trabalho próprio, ele explicou a verdadeira natureza de sua luta intelectual. Disse à pequena plateia que, por décadas,
Todos, inclusive ele próprio, buscavam coisas que já compreendiam. Ele afirmou: procurávamos uma tumba. No entanto, a assinatura energética que encontramos nos núcleos de pedra se assemelha mais à de um ressonador. Um ressonador é um dispositivo projetado para vibrar ou ecoar energia, continuou. Procurávamos uma biblioteca. No entanto, a geometria dos espaços subterrâneos corresponde mais a um circuito. Um circuito é o projeto de um dispositivo eletrônico. Este foi o clímax de sua confissão, o momento em que ele finalmente deu novos nomes à coisa inominável. Ele estava admitindo que a estrutura sob a esfinge não parecia ser um monumento em homenagem aos mortos, mas sim um sistema funcional, uma peça de tecnologia antiga cujo propósito era um completo mistério. Com essa admissão, ele também explicou seu maior erro. Disse que seu equívoco não foi permanecer em silêncio, mas sim tentar forçar uma descoberta do século XXI a se encaixar na linguagem científica ultrapassada do século XIX. Mas sua confissão não se limitou a palavras. Foi seguida por uma ação impactante. Hawass revelou que, meses antes, havia autorizado discretamente uma nova geração dos principais cientistas egípcios a ter acesso irrestrito a todos os dados confidenciais das últimas 4 décadas. E essa nova equipe era muito diferente. Não era composta por arqueólogos tradicionais que escavam em busca de artefatos, mas sim por físicos, engenheiros eletrônicos e geólogos. Ele havia passado o mapa desse mundo inexplorado para as únicas pessoas que poderiam lê-lo em sua própria linguagem. A tarefa que lhes deu não era escavar, mas decodificar. Seu novo trabalho era descobrir a função desse sistema, compreender os princípios de funcionamento desse mecanismo ancestral e, com sorte, descobrir o verdadeiro propósito para o qual fora criado. A nova questão do século XXI, com a confissão final de Zahi Hawass e a transferência de todos os dados secretos para uma nova geração de cientistas, a resposta para a grande questão que impulsionou toda esta investigação finalmente ficou clara. Segundo o homem que guardou seus segredos por toda a vida, o que se encontra sob a grande esfinge é um mecanismo ancestral. Sua confissão não foi apenas uma história pessoal para aliviar sua consciência. Foi um último esforço estratégico para mudar o rumo da investigação da humanidade antes que ela fosse desperdiçada por pessoas em busca de ouro ou fazendo interpretações errôneas baseadas em ideias antigas. O mistério não se resume mais a quem construiu a catedral ou quais tesouros podem estar escondidos lá dentro. Porque essas questões, embora ainda importantes, tornaram-se secundárias. A nova questão, a verdadeira questão para os nossos tempos modernos, é muito maior, mais abstrata e muito mais perturbadora. Qual era a função desse mecanismo? Todas as evidências reunidas ao longo de mais de 40 anos apontam para uma única ideia incrível. Os indícios da estranha erosão hídrica, os textos antigos que falam de um coração adormecido e de uma conexão com as estrelas, e as assinaturas energéticas tecnológicas encontradas no interior dos núcleos de pedra convergem para a conclusão de que se tratava de um sistema projetado para interagir com algo externo a si mesmo. A grande esfinge não contempla mais o sol nascente como um simples símbolo de renascimento, como nas antigas crenças egípcias. À luz dessa nova compreensão, seu olhar poderoso adquire um significado muito diferente e bem mais sério. Ele observa como um guarda gigante, como um sensor colossal voltado para o céu e o horizonte. E a questão que se segue a essa nova realidade, uma questão que carrega um grande senso de responsabilidade para todos nós, é se essa máquina ancestral foi desligada para sempre, permanentemente quebrada, ou se está simplesmente inativa, em pausa, aguardando silenciosamente um sinal cuja existência nós, os herdeiros deste planeta, talvez nem sequer saibamos.